Não há formas de começar, seja o que for. Dir-me-ás, que forma é que usas para começar uma conversa? E se o início que vemos naquela conversa está a uma grande distância do início real? Dir-me-ás mais à frente. Já são alguns episódios do Humor à Primeira Vista. O que está a acontecer é que começas a ter convidados repetidos. E como é que é abordar pela segunda vez a mesma pessoa? Estás a dizer abordar no sentido Sim, da preparação da entrevista, ou seja, o que é que eu lhe vou perguntar, é isso? Okay, exatamente. okay. É uma boa questão. A única pessoa que foi 3 vezes até agora foi o Franco Bastos. Gostei sempre e foi sempre melhorando, acho eu. Depois também já existe mais facilidade na conversa, já estou mais confortável, obviamente, com o Luís e acredito que ele comigo também. Mas eu acho que é sempre encontrar o que é que há de novo naquele espaço de tempo. No caso, por exemplo, agora tive o Gilmário recentemente e ele começa mesmo por dizer isso, quer dizer, há 3 anos o Gilmário estava a começar a tentar firmar uma carreira em Portugal e ele faz a comparação de o Humor à Primeira Vista era gravado numa faculdade. Portanto, de facto, muita coisa aconteceu e eu acho que é sempre tentar encontrar... Eu sempre que estou a pensar na entrevista, não necessariamente a escrever as perguntas, mas a pensar no que é que vou perguntar, tento sempre arranjar ali um propósito que não é necessariamente a razão pela qual eu convido o convidado. Esta pergunta, pá, isto está mesmo aqui a apetecer fazer. Esta aqui, no Gilmário, eu acho que a questão dele querer apostar também numa carreira no Brasil e depois isso dá o título à entrevista, que é Eu Quero Ser o Comediante da língua portuguesa. Eu acho que isso notava e era uma questão que ele acho que ainda não tinha afirmado assim desta forma. Há muita coisa para encontrar. De facto, chega uma altura... Algumas pessoas já começam a dizer, mas agora já não tens mais ninguém para levar. Não é verdade, ainda faltam pessoas há pessoas que ainda não foram. Estamos quase a chegar ao episódio 100 já agora também. Portanto, ainda há pessoas que não foram, o que é bom sinal. E os que estamos a repetir, acho que estamos sempre a melhorar. Até porque eu há 5 anos não fazia ideia do que era fazer uma entrevista. A entrevista à nova do Ricardo é um exemplo disso, quer dizer, aquilo há 5 anos não foi, para mim não foi quase nada e agora acho que foi. Agora é uma coisa que se calhar acontece, já ouvi outras pessoas dizerem isto, que é depois de entrevistares aquela pessoa que andaste se calhar tanto tempo ali a pensar, esta é uma pergunta que lhe quer fazer, ou eu acho que este tema nunca ouvi falar e quero que ele fale, depois não tens nada para lhe perguntar. Não é? Portanto agora se calhar com o Ricardo temos que esperar uns 5 anos outra vez, ter novas perguntas. Reformulando a primeira pergunta que te fiz, em relação ao Ricardo, há aqui uma subpergunta que é: diante de uma figura como o Ricardo, que é uma figura inesgotável no que toca ao humor, podes abordar a entrevista de várias maneiras. No entanto, é possivelmente o humorista que dá mais entrevistas. Como é que tu preparas uma conversa com o Ricardo? Especificamente com o Ricardo. Tens esse cuidado de depuração, de pelo menos não tocar em algumas perguntas tipo que foram sendo levantadas aqui e ali? O que eu penso em relação a todas as entrevistas, e isto é obviamente uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo e foi mudando ao longo do tempo, sendo que no início eu não tinha nenhuma ideia e fui só fazendo, não é? Mas o que eu acho é que no Humor à Primeira Vista há 2 tipos de coisas que eu procuro em cada entrevista, que é aprofundar o conhecimento que temos sobre aquela pessoa, seja pegar em coisas que a pessoa já disse e que eu acho que ficou ainda alguma coisa por dizer, ou sinto que não é numa de foste a um outro podcast, disseste isso e o entrevistador esqueceu-se de perguntar uma follow-up question, esqueceu-se de perguntar mais uma questão, que não é nesse sentido, é no sentido de deixaste ainda ali qualquer coisa em aberto. E eu acho que há coisas interessantes a serem exploradas. E isso também acontece nas minhas, de certeza. Há coisas que eu devia ter perguntado e não perguntei e outros vão pegar. Mas nessa situação em particular, há aqui um exemplo em que a conversa está a ser uma boa conversa. Ou vais para um lado ou vais para o outro, no sentido em que, em direto, percebes que há uma coisa por detalhar, mas percebes que o ritmo da conversa, o rumo da conversa vai para o outro lado. Aí tens de tomar uma decisão. Puxas o convidado para trás e corres o risco de estragar o ritmo da conversa, ou deixas ir e ele vai para um sítio qualquer. Eu acho que isso é o mais giro quando estás naquele momento de fazer a entrevista. Dentro desses temas que uma pessoa vai selecionando e perguntas, pensas, este aqui
isto é o meu sumo, isto vai dar aquele Reels, que agora também uma pessoa já pensa um bocado assim, que é bem, isto vai ser um grande momento. E depois, pronto, olha, não estava a escrever o espetáculo e lembrei-me disso. É fogo. E depois aquela coisa que tinhas assim meio, pá, não sei se bem se mete isto, está ali de reserva e resulta muito bem. E essa coisa de sentir no momento que tu estás a dizer-me isto, eu não estava à espera. Bem, deixa-me focar aqui completamente. Obviamente que queres sempre estar a ouvir o convidado, mas às vezes estás a pensar, ok, tu estás a terminar este raciocínio, eu tenho que fazer aqui a ligação já com o próximo, porque sinto que daqui já não vem mais nada. Às vezes, de repente, ele está-me a dar, sei lá, está-me a dizer que foi mordido por um tigre. Foste mordido por um tigre, calma, diz-me tudo sobre isso. Tu ainda não falaste disso, eu quero saber, não é? Ou seja, é nesse momento que abandonas o guião. Sim, eu acho que estou a falar com o convidado, olho para o meu guião, vejo, ok, esta é a próxima pergunta e tento interpretá-la, e às vezes corre bem, outras vezes não. Estavas a dizer, é nesse momento que sais do guião, não é? Porque eu sinto que é uma das Eu não fraquezas. vejo aquilo como uma coisa fechada, por exemplo. Uma das evoluções que eu noto é que saíste de uma postura muito mais rígida para algo mais fluido. Uma das características que eu não aprecio em entrevistas, seja do humor, seja do que for, e às vezes é aquele formato híbrido entre a entrevista e a conversa. Não sabes bem que palavra, eu pelo menos não me ocorre nenhuma, é aquele formato híbrido em que naquilo que eu faço aqui é primeiramente uma conversa, mas que eu fui aprender logo nas primeiras, caso tudo falhe, tenho uma forma... Eu penso para mim um bocado se calhar alguns humoristas pensam em relação ao seu texto, tem que ter alguma coisa. Tem um espetáculo que querem que corra bem, não é? Tem que ter ali um texto já, uma ideia já preparada. Caso tudo corra mal, aquilo é o garante de um bom espetáculo. Exatamente. E eu penso nisso em relação ao guião da minha entrevista. Caso tudo corra mal, isto vai-me dar um bom episódio. E depois o que vier é um bocado tentares perceber no momento o caminho que ele está a tomar, o entrevistado, no momento te interessa ou não, se preferes, se achas que o tema que querias puxar a seguir é mais interessante do que o convidado está a dizer, ou simplesmente achas que ele já disse aquilo e não queres que seja mais um podcast onde ele está a repetir aquela ideia, vais por outro lado. Apontaste uma coisa muito curiosa, depende muito de convidado para convidado, mas quando percebes, tens conhecimento do convidado, em que há ali uma padronização e por vezes é quase instintivo no convidado. Às vezes a pergunta não vai no sentido das perguntas que já lhe foram feitas, mas quase maquinalmente o convidado, dá uma voltinha e entretanto entra naquele guião que ele já foi construindo. Eu estou em modo entrevista, é isto que eu tenho que dizer. É isso. Qual é a forma de tentar pôr o convidado outra vez num modo ou entrevista ou conversa, ou sair desse guião que ele tem dentro dele? É ter perguntas preparadas que não sejam aquelas que já lhes foram colocadas, e eu tento dar o contexto que o convidado já deu em outras entrevistas, eu tento dá-lo antes de colocar exatamente a pergunta, para ele perceber se eu já disse o que ele queria dizer a seguir, ele em princípio não vai dizer o que eu acabei de dizer, ou seja, não vai ser redundante a esse ponto e portanto vai querer tentar responder à pergunta. Em princípio acontece sempre repetirem-se de alguma forma, e isso não é mau, porque uma das coisas que, se tivesse só a fazer o podcast para mim, claro, eu só queria coisas novas no podcast, porque já ouvi as antigas no meu processo de preparação da entrevista, em princípio, mas as pessoas que estão a ouvir não são todas como eu, ou seja, não foram a ouvir todas as entrevistas que o convidado já deu, não é? Aquele produto mais exclusivo de não só ter coisas que eu acho que, ou tenho ideia que ele nunca disse, ou histórias que ele nunca contou, porque eu acho que essas são as duas coisas mais importantes, é aprofundar o conhecimento da pessoa e histórias da pessoa, que é o que nós essencialmente como seres humanos queremos ouvir, são boas histórias. Tenta arranjar ali uma forma de evitar que o convidado seja redundante no que já disse em outras entrevistas e forçando-o eu a também não ser redundante com aquilo que eu pergunto. É um sentimento semelhante àqueles que, sobretudo, fazem stand-up, quando põem alguma coisa na internet. A partir do momento que eu ponho na internet, já não me sinto confortável em fazê-lo ao vivo novamente. É preciso enquadrar isto. Se 100 pessoas, mesmo 1000 ou mesmo 10.000, virem aquilo, isso não é significativo, que são aquelas 10.000 pessoas que te acompanham para todo lado. E a mesma coisa deve acontecer com as entrevistas. Como o humor à primeira vista se foca na comédia, eu consigo ter o espaço para ter perguntas mais específicas e isso já torna a entrevista por si mais exclusiva ou única. Mas por outro lado, também percebo que desde que passou essencialmente também como um podcast do Expresso,
passou a chegar a um grupo diferente de pessoas que era o público do Expresso, que é um público mais generalista e que se calhar alguns dos termos que eu possa usar, que são específicos do meio da comédia, da stand-up comedy às vezes, não vão ser tão facilmente entendíveis por quem ouve. Portanto, há um bocado esse jogo às vezes de temas. Tu perguntavas há bocado como é que se prepara uma entrevista com o Ricardo Araújo Pereira. Ele, de facto, dá muitas entrevistas. Até já deu mais nesta altura, acho eu. Até digo isso na primeira entrevista que eu faço, portanto, no meu primeiro episódio aqui. Eu sinto que tu te repetes muito. E ele, pois, mas de facto pergunta-me várias vezes a mesma coisa. Mas ele também já está treinado que é. Ele ouve a palavra, sei lá, gerador e já tem ali uma resposta. Treinado ou... Pronto, sim. É como o cérebro dele funciona. Já tem ali uma resposta que sabe que encaixa na pergunta de melhor ou pior forma que o entrevistador está a colocar. Quando fui preparar a segunda entrevista agora que fiz, mais recentemente ao Ricardo, pensei, bem, eu tenho que voltar a ver aqui as entrevistas e anotar. Okay, gerador vai para esta resposta, auscultadores vai para esta, garrafa de água vai para esta, para evitar referir essas palavras na pergunta. Nem fui por aí porque percebi, não, isto não faz sentido. Foca até em, se calhar, lá está a arranjar aqueles temas ou aquelas perguntas que ele ainda pode aprofundar, e acho que há muita coisa que ele diz que é interessante e que depois por falta de tempo os entrevistadores que não conseguem aprofundar, e eu acho que essa entrevista correu muito bem. Tens várias, eu recordo-me, continua a estar no meu top 3, eu recordo a da Cátia Domingos. Cátia Domingos, em pandemia, sim, assim por Zoom. Foste ali a sítios em que normalmente não se vai. Proporcionou-se e de repente exploraste ali uma vulnerabilidade de uma forma, à falta de melhor expressão, positiva, e a Cátia abriu-se ali de uma forma às suas inseguranças. Normalmente quando o humorista chega a esse terreno, ou já tem uma resposta treinada, ou começa a fugir, e percebeu-se chegar a umas coordenadas que é muito raro chegar. Ela dizia da questão da insegurança de ser convidada por uma equipa como a equipa que escreveu Isto é Gozar com Quem Trabalha, não é? Eu gostei tanto dessa ideia que até foi algo que fui repetindo um bocado com o Cláudio Almeida, o Guilherme Fonseca quando voltou, ou seja, essa ideia para ali um bocado sobre os mais novos do grupo. É interessante ver como é que cada um lidou com isso. Depois ela dizia também a questão de fazer stand-up. Exatamente, que acho que não fez, entretanto. É aquela questão que assombra todo o comediante que não faz stand-up. Exatamente. É sombra, não é? É uma espécie de fantasma que não te consegues livrar dele, não é? Mas eu acho que felizmente já estamos a entrar no... Começamos a ter algumas pessoas, se calhar, a direcionarem-se para as áreas de que mais gostam, se calhar, na comédia, e a perceber que se calhar não são stand-up caminhos, são comediantes que fazem muito bem outras coisas, e se calhar stand-up não é bem a linguagem deles. Acho que o exemplo mais claro é o Carlos, que está... Esta é a segunda peça de teatro que faz, não é? Sendo que ele não diz que vai abandonar o stand-up, mas percebe que se calhar quer explorar outro meio de fazer comédia. Eu acho isso é ótimo. Deste um caso exemplar, o Carlos. É engraçado porque o tempo passa rápido. Eu ontem fui ver o Sol do Manuel Cardoso e recordo dele ser um puto, continua a ser um puto, que eu sou mais velho que ele. De repente percebe, passaram aqui vários anos. Já outros mais novos que o Manuel Cardoso. O Manuel Cardoso, claro, quando era elencado, é o Benjamin da comédia. Continua a ser novo, mas já apareceram outras fornadas. Já outra geração em baixo. Quanto a esse aspecto, disseste o Carlos Coutinho, acho que é um bom exemplo. Não achas que, mesmo aqueles que talvez não estejam no top no que diz respeito ao stand-up, pensando mais panoramicamente, são excelentes comediantes? Classificar aqui é uma palavra assim um bocado fria. Não achas que estamos a ser precipitados? Tendo em conta os exemplos nos Estados Unidos ou isso, há comediantes só que se começam a afirmar envolvidos 20 anos. Com a visão mas precipitados em termos de dizer este dá, este não dá. Ou seja, de avaliar logo o comediante. Exemplos em que explodiram muito rapidamente a stand-up. Eu acho que ainda é uma coisa muito embrionária, pode ir para muitos lados. Claro que é inegável termos de comparar com os Estados Unidos, mas é sempre uma comparação venenosa, não é? Porque são duas coisas completamente diferentes. São dois bichos diferentes, claro. Sim, e as escadas são diferentes. Já há comediantes geniais, conhecidos por meia dúzia nos Estados Unidos, conseguem ter uma carreira. São comediantes regionais, se for preciso, e está tudo bem com isso. Mais uma vez, uma leitura apressada. É a sensibilidade que eu tenho. Dirias que, tanto para o bem e para o mal, estamos a olhar para comediantes jovens e dizer tu és muito bom ou és muito mau. Ou tu és rapidamente. Muito não sei se esta figura ainda existe ou se já faz parte da fantasia, aquele olheiro do futebol que se punha a ver cassetes e cassetes dos lances. Eu acho que só estamos a ver 30 segundos de lances de comediantes. Precisamos de mais material, mais anos, mais pontos de vista para conseguirmos ter uma opinião um bocadinho sustentada em relação ao valor desse comediante. Não sei,
fazendo se calhar uma comparação com a música, eu ouvi o primeiro álbum dos Arctic Monkeys e pensei, pá, isto é bué da bom. Sabes? Eu adoro isto e ainda hoje gosto muito. E eles foram, entretanto, a evolução da banda é muito. Agora já estão às vezes num coisa meio jazz e continuam a gostar de forma diferente. É a long run, não é? O comediante Sim, é. a longo prazo é que vamos dizer se de facto pá, excelente carreira ou perdeu-se ali um bocado e depois não resultou bem. Eu vejo humoristas tipo, jovens que ainda não fizeram nada, adoro o que já fazem, sejam americanos ou portugueses. Sei lá, eu via pela primeira vez o Bo Burnham e achei isto é genial, este gajo é incrível e entretanto continua a provar que para mim pronto, é um excelente comediante, seja o Dimitri Martin ou o Sim, James A. Caster, ainda não me conseguiram desiludir por muito que tentassem. E eu são novos, têm tempo. sim, tem tempo, exato, tem tempo. Claro, eu acho que isto pode acontecer. A gente está a falar aqui num tom galhofa, mas eu acho que até faz parte esse lado da desilusão completa. Quase haver um divórcio entre o fã e o artista. Achas que é inevitável então? Eu acho que é inevitável, ou até haver aqui uma espécie de. Eu tenho falado disto em conversas que hão de sair. Quando comparado com outras artes, a poesia, a literatura, o cinema, o que por vezes acontece, supondo que já atingiu um certo nível. Alguém que gosta tanto daquilo sabe, para as massas é uma coisa e depois faço uma coisa só para meia dúzia. Neste caso, 300 pessoas. Pode ser por desconhecimento, mas não conheço ninguém que faça stand-up que atue neste modo duplo. Ok, tenho aqui uma coisa que vai chegar ao maior número de pessoas possível, mas agora tenho aqui uma comédia indie. Só para 300 pessoas. Mas estas pessoas vão-se passar a cabeça. Estas pessoas, ao ver este sol, vão contar até serem voz. Isto vai-lhe ficar na cabeça. Este tipo de registro duplo que acontece seja na poesia, seja na literatura, seja no cinema, que eu saiba, certamente haverá alguém, que há sempre alguém que nos escapa do radar, mas assim de repente eu não consigo dar nenhum exemplo. No stand-up, diria que o Bruno Nogueira Ok. já fez Ok. projetos. Sim, o O Bruno. último da SIC, o princípio, meio e fim, eu acho que era uma coisa mais de nicho, diria que tinha ali coisas que podiam. Aliás, eu acho que tinha, ao contrário de algumas reviews na altura, eu acho que aquilo conseguia chegar, por exemplo, à minha mãe, que se calhar via aquilo e achava aquilo tudo descabido, mas era uma coisa que se calhar resultava, sei lá, eles a escrever aquilo e a sugerirem coisas parvas. Pronto, e agora entrava um índio a gritar, não sei. A veres isso acontecer, eu acho que é engraçado. Afunilava a certo ponto, em termos de qual era o público que se interessar por aquilo. Acho bom terem dado essa oportunidade e depois faz um tabu, que acho que é uma coisa mais, apesar de ser assim um humor negro, acho que as pessoas têm aquela parte de um bocado da desgraça, digamos assim, que interessa às pessoas ver, mas eu acho que também era um formato bastante interessante. Não sei se é inevitável perdermos essa adoração, mas eu estava a pensar, há pouco tempo tivemos aqui em Portugal o Gervais, há umas semanas, não sei se foste ver. Não fui. Eu fui ver e gostei do stand-up, mas depois no final o que aconteceu foi ele sai do palco, as pessoas aplaudem. Por acaso o último beat não era muito bom. Não devia ter engraçado, não, isso. mas por acaso achei, pá, este último beat tinhas coisas melhores que fizeste. Tinhas ficado no camarim, não é? Não tinhas voltado. E ele sai do palco, as pessoas aplaudem e ele volta logo a seguir e está tipo, sei lá, uns 3 minutos, talvez. Se calhar um bocadinho mais. Naquelas meio TED Talks de pois, e isto agora, o woke, não se pode dizer nada e tal, que é. Tu já sabes que o Ricky está um bocado assim e ele próprio no stand-up falava disso, tinha graças sobre isso e tinha de facto graças sobre isso, mas ele dizia uma coisa na parte do stand-up como premissa para uma piada que já não me lembro. Eu não gosto de fazer comédia para palmas, eu quero é ter risos. E depois no final faz aquilo. Isso é talvez a questão de inevitavelmente acabamos por perder o encanto com alguns artistas. Sim, tem acontecido com algumas pessoas, ainda assim o vou ver e gosto do stand-up dele. Mais uma vez, é uma exigência de pureza, de perfeição. Inalcançável, não é? Ainda mais porque o comediante, na sua essência, é um sujeito contraditório. Há exemplos em que diz uma coisa e a seguir diz o contrário só pelo efeito da piada. Não podes esperar sim, claro. de uma pessoa desse Não, género. mas ali é outro ponto, claro. Mas aí, se for o propósito for ter piada, está tudo bem ser contraditório. Exatamente. Eu acho que até foi um dos pontos que falámos falei com o Ricardo Aruz Pereira no podcast, que é o comediante que quer ser importante pelas coisas que dizes a sério. Aconteceu um bocadinho com o Chapéu também no último especial. Lá está, continuo a gostar muito do stand-up dele, tipo quando ele
quando ele de facto, pá, acho que tem coisas incríveis em termos de espetáculos de stand-up. Tem ali aquele sobre o OJ, os momentos em que ele encontra o OJ, isso era bué da bom. O Bird Revelation também tem. Mas o caso do Chapéu, Aquilo foi ali uma revolta, não é? eu partilho da mesma opinião, mas ele tem margem. Se eu quiser fazer até ao fim da vida solos miseráveis, ele pode fazer, está à vontade. Mas eu senti a mesma coisa, eu não sei se é o último ou o penúltimo solo do Louis C.K., em que ele tem lá coisas que não eram expectáveis no C.K. Ele está a utilizar piadas que só em Portugal já vi 20 comediantes a fazer. Aquela do crucifixo e si do crucifixo. Eu já vi 20 comediantes portugueses a fazerem isto. Essa aí é aquela de ele a recriar o caminho de Jesus quando foi para a crucificação, não é? Mas tinha aí boas piadas. Tinha, mas o que é expectável no C.K., o que é que acontecia no C.K. de sempre? Mesmo que ele fosse remexer em sítios já muito cheios de dadas, ele depois dava uma guinada e ia para um sítio completamente diferente. Não foi o que eu sinto neste solo. Vários pontos em que ele abordou os temas que já foram abordados. Os temas também não são infinitos, mas da mesma forma que já tinham sido abordados só em Portugal por 20 ou 30 pessoas. Eu acho que não vi esse solo. Eu vi quando ele veio cá e ele tinha esse beat de Jesus a caminhar até à hora da sua morte, não é? Ele meteu no site, acabei por não ver. Aquilo que é expectável no C.K., mais uma vez, elevámo-lo a um sítio quase inalcançável. Se calhar há outros que têm um fogo maior atualmente. Deste o exemplo, quanto a mim, a nível stand-up, talvez seja aquele que eu reconheço o maior valor, que é o Waycaster. Eu acho que o Waycaster trouxe uma lufada de ar fresco para o stand-up. Ele é divino. Ele trouxe coisas que no stand-up ainda não tinham sido feitas. Coisas de literatura, coisas do teatro. Puxou formas de encarar, por exemplo, uma coisa que parecia estafada, mesmo para quem sabe muito, por exemplo, o Chapéu, começa a usar novas formas de abordagem no callback, que é mais ou menos comum em livros, mas no stand-up não é muito comum ver aquele tipo de ligações. Estás a falar do repertoire que está na Netflix, não é? Ou seja, que eram 4 espetáculos todos relacionados entre si e era um callback do quarto espetáculo para uma coisa que ele disse no primeiro. Sim, eu até estava a falar dentro do próprio... dentro do próprio. Sim, mas isso aí é o segundo degrau. Acontece em literatura, um escritor, a coisa pelo absoluto, não sei se foi isso que moveu o Waycaster, eu agora quero escrever um livro sobre tudo. Eu vou escrever um livro de 1000 páginas e isto é o mundo. Eu não sei se foi isto que puxou o Waycaster, mas é essa a ideia. O meu mundo precisa de 4 solos para ser explicado. Pelo menos das coisas que eu tenho visto e lido dele, ele nunca se expressou desta forma. Mas se recuares uns séculos, seja um comediante, seja um escritor, não teria peixe de dizer eu quero uma coisa absoluta, no sentido em que eu quero apanhar tudo, eu quero uma coisa que fique para a eternidade. Hoje ninguém disse porque isto soa ridículo. Sem dizer, parece-me que foi o que ele tentou. E levou a fasquia para um nível... Já ouvi algumas entrevistas dele e eu acho que ele tropeçou um bocado naquela ideia. E se eu fizesse? É ele em personagem a falar da vida dele, no fundo. Agora sou um polícia infiltrado. E ele diz que depois de fazer aqueles 4 solos para a Netflix, pensou, isto agora vai ser a minha carreira. Eu agora vou fazer... Agora o próximo ano faço, em vez de 4, se calhar faço 2 juntos, que se interligam entre si também, contam a história do momento. Aí depois fazes aquele do Cold Lasagna Hate Myself, 1999, não é? Que eu achei ainda melhor. Tem histórias e formas de fazer comédia completamente diferenciada. Aquela pausa que ele faz no meio, o que muda a partir da forma como entra em palco na primeira e faz logo aquele beat tipo a cascar no Ricky Gervais. Assim, muito sucintamente, há 2 figuras que, pelo menos, não sei se modificaram, mas trouxeram 2 questões importantes, pelo menos no capítulo do stand-up. O Roberto Burnham trouxe a questão de... Roberto, sim. Esquece, ele é Roberto também. E nesta equação, se tirarmos o público, o que é que acontece? Já 3 ou 4, o Carmichael, mais uns quantos. É uma questão que importa... Supondo que isto é stand-up, tiras o público, o que é que fica? Será que ainda é stand-up? Será que não é? E se não é, continua a ser comédia? Temos um exemplo, o Norm Macdonald. Aquilo último, aquilo sofre por não ter público. Torna-se quase doloroso por não ter público. Parece que está a gravar um podcast. Por muito gostes dele, quase que gritei para o ecrã, não devias ter feito isto. Estraga. É claro que isto, mais uma vez, é romantizar seja o que for e, de alguma forma, pelo menos mancha um bocadinho a imagem que eu tinha dele. Tu falaste aí do Jared Carmichael e o Bo Burnham realizou solos. Está tudo ligado. Sim, está tudo ligado, não é? Eu acho que a perspectiva deles... Um bocadinho para concluir, no lado do Bo Burnham, este novo entendimento da stand-up
Com público ou sem público? Sem público, o que é que fica? Mas eu por Fica ao acaso não lado tenho ideia que é o sem público ou com público. Eu ia dizer que eu acho que estamos a fazer a performance para quem nos vê ou para quem está aqui. Sim, sim. Que é um bocadinho diferente. Sim, é outra leitura, mas, por exemplo, outra leitura muito simplista também do Acaster, ele vai tocar outra vez numa questão que parecia estar mais ou menos resolvida, ou pelo menos esse é o entendimento quase unânime do pessoal que faz stand-up nos últimos anos, que a comédia é verdade e tem que ser quase diarística, confessional, não resolve nada, ele complica a questão. O Acaster foi complicar a questão. Podia estar muito certo. A comédia é assim, é assado. Aparece o Icaça, isto pode ser aqui de outra forma. O último deles tem ali algumas histórias, pronto, a serem verdade, não é? Já mudam um bocado o próprio caminho que ele estava a seguir, não é? Mas o isso que é ainda mais que... interessante. O que Mas é ainda isso mais também tem que ver com a gênese do comediante ou do artista. Aquele caminho foi trilhado. Vamos a outra coisa. E a outra coisa pode ser o contrário do que está para trás. Naquele famigerado solo foi despromovida ou promovida consoante as escolas a palestrante. Anna Gatsby. Anna Gatsby. Foi uma Nanette. Tu podes ter muitas interpretações quando vês aquilo, mas seja como for, ela é uma proposta. Não sei se é a melhor, mas isto é outra coisa. E realmente, para o melhor ou pior, podes ou não gostar, foi uma proposta que começa a ter seguidores. Mais vincado ou menos vincado. Mas... Até, por exemplo, isso que disseste do Ricky. Às tantas é quase um discípulo do Nanette. Um bocado diferente porque ele faz mesmo ali a separação da... Sim, mas eu acho que até podemos ir mais longe quando falamos dos discípulos da Nanette, não é? É que os últimos solos do Chappelle vão mais longe do que a Nanette, sinceramente. E, obviamente, como a Nanette veio antes, também causou mais impacto, mas acho que também há ali um lado de como é o Chappelle, se calhar não vamos questionar tanto. É a vaca sagrada. Sim, é isso. Eu percebo o que dizem, mas gostei da Nanette, não dizendo que aquilo é stand-up ou não, sinceramente também não me interessa muito definir. De uma forma ou de outra, consegues percebo a questão. Que há muitos comediantes mesmo portugueses, não estou a dizer no sentido em que fazem 20 ou 30 minutos no estilo que podíamos dizer palestra, mas se calhar relegam para o final do espetáculo uma espécie de seguimento. Sim. Tem ali mas tu tens segmento o próprio Daniel Sloss, que eu acho que também dentro destes comediantes jovens eu acho que sim. mais puro de stand-up, mas acho que é dos melhores para mim. Também teve assim alguns espetáculos em que tinha um bocado essa cena de, especialmente o X tinha ali um momento final mais, não necessariamente palestra, mas mais intenso emocionalmente, digamos assim. Aquilo que estavas a dizer em relação ao Chapéu, percebo a figura que é e a razão pela qual quase toda a gente recua quando é a altura de o criticar, faça ele o que fizer. Um processo que, como escritor português, não vale a pena estar aqui a dizer, mas uma palavra muito engraçada, o processo de bovino-sacralização. Sim. O que é que se pede ao humorista? É que ele esteja atento a estas coisas, não é? Não pode haver vacas sagradas no humor. Se calhar o Dave Chappelle, enquanto alvo de uma piada, se calhar não é possível. É um ótimo comediante, mas se calhar para trazê-lo para o stand-up enquanto tema, se calhar não é possível. Tens o exemplo, estávamos a dizer o Waycaster, tem um beat sobre o Ricky Gervais, não? Sobre um beat do Ricky Gervais. Sim, portanto, sim. Eu acho isso ótimo quando... Certamente haverá comediantes que daqui a uns anos vão querer fazer beats sobre o James Acaster. Exatamente. Eu acho que o comediante não deve ser banido de assunto de piada, não é? Pelo contrário, devem ser as pessoas que têm um maior desportivismo. Às vezes podem não ter, mas pronto. Caso contrário, é sintoma de que o humor está doente. Pregas uma coisa e rapidamente dizes não se pode dizer nada. Quando na prática até se pode dizer quase tudo. A partir do momento que és alvo de piada, alto lá, como é que se censura isto? E entretanto ainda não fiz pergunta nenhuma, tenho que me apressar. Andámos por aqui, é o que dá, falar com alguém apaixonado pela comédia. Uma espécie de mini entrevista, pedia-te a brevidade. Se não quiseres responder, passamos logo para a próxima. Ok. O teu top 3 palavras engraçadas. Palavras, pá. Não estava à espera disto, palavras. Se não achares 3, diz uma. Nenhuma palavra me vem à cabeça, não é? Não há nenhuma palavra que Zero assim que palavras. é dita, ou sorris, ou pelo menos começas ali com vontade de rir. Mas de repente não me... Epá. Se te recordares, a gente depois volta a ela. Epá, desculpa. Sou um péssimo entrevistado. Aquelas palavras que não gostas, seja pela fonética, são as palavras menos engraçadas possíveis. Eu devia ter boas respostas para isto, pá. Não gosto da palavra trimestre. Ok. Faz-me lembrar pagamentos que temos que fazer à Segurança Social. Eu vou esticar a lógica.
É mais difícil um comediante fazer-te rir se lá estiver a palavra trimestre. É Não, isso? isso não, isso não. Não? Isso eu não diria. Não há palavras. Porque palavras que eu acho mais difícil um comediante utilizar e fazer-me rir ao mesmo tempo, trimestre não seria uma das palavras que eu diria. Porque eu acho que as palavras com que eu tenho pior relação, eu gosto é do desafio de. Eu acho que isto aqui, se tu dizes isto, se calhar isto vai pôr aqui para um lugar na minha cabeça que não tenho uma boa relação com esse espaço mental. Isso é que eu quero ver o comediante a fazer, né? Ou seja, estás a De... falar de palavras gatilho. É isso que está. Sim, 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 sim. Não tenho muitas, estou a pensar e acho que não tenho tipo assim uma coisa, uma palavra que um comediante pudesse usar e eu não. Já ficava de pé atrás. Só se for daqueles temas mais repetidos já de, Ok, ok. sabe, muitas piadas com a Maddie, já vou ter então, um bocado. Pá, só se for uma coisa para uma pessoa fazer uma piada ainda de média em stand-up, eu diria que tem que ser uma coisa. Em 2023 tem que ser uma piada mesmo. Já foi muito feito, não é? Não quer dizer que não hajam ainda ângulos refrescantes. Não sei que estamos cegos. Às vezes até pode funcionar como desafio. Ou seja, não pelo tema, não é? Sim, sim, Por sim. mim, podem fazer piadas sobre crianças que desaparecem, Mas é quase instintivo. por ser recorrente. Pelo menos numa primeira abordagem é quase instintivo. A partir do momento que ouves uma palavra ou uma expressão ou percebes que o beat vai para um lado, há qualquer Sim. coisa que em ti ficas Sim, mais sim, retraído. sim. Ficas... Isso aí, sim, sim. Eu diria que esse é um bom exemplo. Pá, um comediante começar a fazer aquela coisa do então aí vocês são um casal, também já te leva ali para um sítio que é ok, yeah. estamos mesmo, isto vai mesmo acontecer, não é? Estamos aqui no manual, Exato. nas A primeiras primeira aulas. aula de stand-up comedy, não é? Crowdwork. Não é Sim, uma pergunta que eu tenha aqui. Passando assim a revista os últimos episódios do Humor à Primeira Vista, acho que não fizeste esta pergunta a ninguém. A percepção que eu tenho, e já não é minha porque eu já ouvi vários comediantes dos Estados Unidos a abordar esta questão, como há uma pressão para pôr coisas na internet, nas redes sociais, aquilo que tem vindo a acontecer, sobretudo nos últimos anos, é como és obrigado a pôr tanta coisa em tantos sítios, qual é a forma que o comediante stand-up arranjou? Eu não consigo pôr material, a única forma, como é que é? Fazer crowdwork. Entretanto está tudo a fazer crowdwork. está tudo a fazer crowdwork. Eu acho que agora... E algum mau, não é? Pois. Mesmo que seja possível fazer a destrinça entre o bom e o mau, eu acho que nos últimos 6 meses houve uma pasada, muito por culpa, se quisermos arranjar aqui um bode expiatório, é capaz de ser o Schulz. O Schultz, claro. Entretanto, o Matt Rife. E entretanto está tudo a fazer cenas de crowdwork. Não tenho nada contra crowdwork, e acho que gera bons momentos. E quando vou, eu gosto de ver o texto, prefiro ver o texto. Eu valorizo mais se a piada for boa. Mas isso é uma opinião pessoal. Não acho que um comediante se deva abster de fazer crowdwork e não considero que o comediante improvisar alguma coisa com a plateia seja mais fácil, às vezes vai por caminhos mais fáceis, não é uma coisa que seja absolutamente a priori que possa dizer que é uma coisa inferior, mas eu acho que claramente há um pouco essa lógica de não, mas isto foi criado no momento. Sim, mas isso não significa que seja melhor, que seja melhor texto. A minha abordagem em entrevistas penso um bocado assim, de eu quero é ver o que é que preparaste, porque acredito que a cabeça da pessoa vai ser melhor espelhada em palco quanto mais a pessoa trabalhou naquilo que vai levar a palco. Se a pessoa está há 4 meses a rodar aquele texto, aquele naquela noite vai sair ali perfeitinho. Depois isso pode ser melhor ou pior para o comediante dizer, epá, já estou farto deste texto. Há 6 meses que estou a rodar este texto. Para o público é isso que eu gosto. Há um fenómeno no improviso que é, uma coisa é estares numa sala qualquer e o comediante improvisa e aquilo resulta formidável. Mas há aqui um detalhe, é quando tentas transplantar o improviso e tentas passá-lo para um formato, tiras do seu habitat e a maioria do improviso não resulta. Quando retiras, ele resultou pelo facto de ser a coisa mais surpreendente dita naquele momento, mas quando o tiras do contexto, quase como se estivesse a profanar Se a uma pessoa não campa, souber que aquilo é improviso. mesmo que saiba, há qualquer coisa de mágico que o improviso é como se estivesse a profanar uma campa. Um gajo muito bom foi enterrado, mas tu pensas, eu vou agora tirar este cadáver. Quando veio cá à Porta dos Fundos com um espetáculo que eles têm, que é o Portátil, fizeram com a Inês Aires Pereira há pouco tempo e agora até vão voltar a fazer no final deste ano. E eu perguntava isso ao Gregório, que é, será que o improviso, por ser uma coisa do momento, se nós queremos supostamente uma arte que seja intemporal, que dure no tempo, será que o improviso
consegue ser uma arte intemporal. E ele dizia que de facto há isso contra o improviso. O bom e o mau do improviso é que de facto ele só sobrevive naquele momento. Aquele momento está a ser incrível e depois se calhar gravado é meio estranho. Teoricamente, nada impede o improviso de atingir as prateleiras da eternidade. Só que é mais difícil. O comediante pode ter um golpe de asa e de repente diz uma coisa que nunca foi dita e aquilo ao ser resgatado mais tarde, isto ainda tem força. Só que parece-me, quanto a mim, que é muito mais difícil isso acontecer. E nós dizemos que é mais difícil, e eu concordo, porque acho que se pensarmos em todos os projetos de arte, seja música, cinema, livros, comédia, as primeiras coisas que nós nos vamos lembrar serão certamente. Eu gosto daquela ideia de houve anos para conceber uma coisa, percebes? Isso não é garantia de ser de qualidade. Não, atenção. não é. Mas pensar que houve um grupo de 20 pessoas ou mais que tiveram 5 anos a trabalhar naquilo para garantir que todos os pormenores daquilo são incríveis, eu passo a valorizar aquilo mais. Parece-me, não sei se em todas as artes, mas esses projetos de vários anos já é uma coisa que... Os vários anos é mais no cinema, apesar de tudo. Mas sim, no cinema, quando estava a pensar nos livros. Um projeto... Eu estou aqui a olhar, cá há um livro que eu tenho aqui deste lado, que é de um senhor chamado Canetti, ganhou um Nobel, que é A Massa e o Poder. Ele teve pai 38 anos a fazer aquele livro. Mais uma vez, tentar alcançar o absoluto. Eu vou falar sobre a massa e o poder e não vai haver nada melhor do que isto. De alguma forma, condenado ao fracasso, porque é impossível fechar um assunto, por mais simples que seja. O caminho que ele fez é uma coisa absurda. Dando alguns passos atrás, esse tipo de obras muito difíceis, muito densas, que só podem ser concretizadas se quase deres a vida por ela, parece que é uma coisa que foi caindo em desuso. Pelo menos pensando no campo da literatura, no campo do cinema, de vez em quando aparece. Eu estava a pensar no Tarantino. Está ali aqueles 3 anos ou 4 a trabalhar no projeto dele. Olha, um exemplo. Com os atores que quer, a escrever o guião. Ainda bem que quer, não é? Ainda bem que falaste no cinema, porque o Orson Welles tem um filme que nunca chegou a acabar por isso mesmo. Teve pai 10 anos a tentar fazê-lo. Qualquer coisa, chama-se qualquer coisa Vento. E há um documentário sobre esse filme que nunca chegou. Aquilo é uma loucura, porque o que ele queria fazer naquele filme era quase um objeto absoluto. Derrapagem de orçamento, pessoas que morriam. Havia um documentário na Netflix há uns tempos. É um projeto megalómano. Se fosse mais ou menos lúcido, isso é impossível. Há qualquer coisa que o puxa para tentar ver se consegue realmente derrubar o impossível. Nunca houve muitas pessoas na história, mas havia algumas. Atualmente tenho que esforçar muito para encontrar pessoas que vão a esse ponto de loucura. O ritmo de sobreviver nas artes é diferente, não é? É diferente. As pessoas que têm sobreviver nas artes precisam de espetáculos todo o ano. De uma forma ou de outra, as coisas têm-se normalizado até em tamanho. É mais fácil de ver, por exemplo, um livro numa FNAC ou numa livraria. Quase todos os livros têm as mesmas dimensões, quase o mesmo número de páginas. Houve aqui uma padronização. Este é o aceitável. Menos que isto, não, mais que isto. As pessoas não querem saber. E é mais ou menos isto que está a acontecer em todos os formatos. Stand-up. As pessoas estão a perder, já não têm capacidade para ver só como houve em tempos, quase 2 horas. Tem mal? Não tem. Mas se calhar há alguém cuja ideia só funciona. Por exemplo, tem uma ideia, mas isto só funciona se o especial stand-up tiver 3 horas. É uma ideia completamente diferente e se calhar já não é esta a abertura. As pessoas, se calhar, com as quais ele se vai aconselhar, vão... Não, desiste. Acho que de uma forma ou de outra fomos tendendo a um formato mais ou menos universal em todas as artes. O formato do livro é mais ou menos igual. O cinema, mais ou menos a mesma coisa. Não há um objeto estranho. E no stand-up também não me recordo de ninguém que se lembre, olha, apetece-me fazer um sol de 3 horas. Eu acho que se calhar até no stand-up pode acontecer é termos solos mais pequenos. Sim, a tendência é essa. A tendência é essa. 20. Esticando essa lógica de que a nossa atenção está a diminuir, daqui a 100 anos um sol vai ser uma espécie de TikTok. Vais sair de casa para ver 30 segundos de stand-up, porque o pessoal já não consegue mais. Acho que não, é capaz de ser exagerado. Não consigo imaginar isso. Mas eu acho que isso é um tipo de consumo específico. É aquele consumo que nós queremos ter especificamente nas redes sociais. Não sei se calhar se for ao cinema e vir um filme de duração maior vai ficar desagradável. Nem compensa vir ao cinema. Tem toda a logística de sair de casa, preparares, combinaste com os teus amigos ou namorado ou namorada. Então outra proposta. Vamos jantar ali antes. Portanto, isso tudo, o stand-up é aquela 1 hora, mas também é isso tudo. O stand-up e o cinema é um plano cultural, acho. Uma proposta louca. Vais a uma sala, por exemplo, Lisboa Comedy Club, e a proposta é
Vês 60 comediantes, cada um a fazer 1 minuto. Passava. Não, não me parece que, que fosse muito. Pois, era demais. Não querendo parecer o velho do Restelo, mas quando olho para as gerações mais novas, e nem precisa ser para as mais novas, porque eu vejo o pessoal mais velho que eu, com os mesmos vícios, de saltar de coisa para coisa sem perceber muito bem o que está a ver. Se fizeres a questão, o que é que estás a ver, ou explica-me lá um bocadinho mais profundamente aquilo que acabaste de ver, ninguém consegue ir além da rama. E se formos esticando esta lógica, não há tempo para nada, o sentido é sempre diminuir os formatos. Qual é o limite em que já nem faz sentido sequer sairmos de casa, como há pouco estavas a dizer. Apetece-me ver 20 minutos deste, 20 minutos daquele. O comediante se calhar prepara um solo, vários segmentos, e tu colas tipo um Frankenstein de solos. Não querendo ser catastrofista, continuando aqui com as perguntas, se não houvesse impedimentos do foro ético e dessem a possibilidade, já havia tecnologia para tal, Gustavo, constrói o comediante perfeito. Que peças, ou neste caso, que comediantes é que juntavas numa espécie de Frankenstein humorístico? Isso é um bom exercício, por acaso. Então eu diria que Disrupção do Bo Burnham, acho que seria o mais. Expandir o formato, No fim tens de o batizar. tenho de lhe dar um nome, Sim. mas eu acho que a Disrupção do Bo Burnham, Ok. o ritmo do Chapéu, a forma como ele gera a interação com o público, as pausas, tudo isso, acho que um bocado se calhar. Estou-me a rir porque tipo a Dragon Ball juntar essas pessoas. O que é que sairia daqui? O que é que sairia daqui? A lógica ou o raciocínio do Dimitri Martin. Deixar aqui juntar coisas diferentes. Estamos a precisar de coisas diferentes. Quem está a aplaudir é o pessoal da terapia. De certeza que ia dar trabalho aos terapeutas. Essas vozes todas na cabeça. Na cabeça, sim. Yeah. Queria meter aqui alguém mais old school. Um Carlin? Não? Por acaso não estava muito num Carlin. Que nomes é que tens para sugerir? Da velha guarda de stand-up é o Carlin, o Bill Hicks. Olha, pode ser um. Ou então, no sentido, deixa lá ver o que é que acontece, juntar uma espécie de Charlie Chaplin ao Buster Keaton. Por acaso um. Lembrei-me agora de um Robin Williams, pá. Um Robin Williams, assim, um improviso de um Robin Williams, acho que era perfeito. Mas assim, um acting do Chaplin também era fixe. O raciocínio há bocado dei ao Dimitri Martin, mas estava a Tina Fey, acho que também ia ser fixe. Ok. Uma Tina Fey ali E tem, para terminar, tem coisas. se tivesses que adicionar um português, uma pergunta complicada Sim, para ti. um português, deixa lá ver. Estava a tentar fugir aos óbvios, não é? Já dei o raciocínio podia ir assim para se calhar, a escrita do Ricardo, eu acho que é genial. A criatividade ou também a disrupção, se calhar, do Bruno, do Herman, acho que o acting e a entrega do Herman era ótima também. Se calhar uma espontaneidade ou mesmo um ritmo da Mariana Cabral, também Ok. acho fixe. Ou seja, tínhamos aí um monstro Tínhamos aí um grande monstro. um comediante ou um aspirante a comediante, ao ver essa figura, que ainda não disseste o nome, desistia. Epá, mesmo que esforce, eu não consigo fazer 1%. Supondo que tudo ia funcionar, não é? Se tudo funcionasse bem, sim, se todos convivessem com. E caraças, até, só de pensar até me arrepio. Dar nome a isto, não é? Pois, não sei. Aquele nome de genérico de internet, Lorem Ipsum dos nomes, como é que é? É o Joe Doe, ou lá o que é, Sim, não é? sim. Se corresse bem, era a pessoa menos genérica de todas, com o nome mais genérico de todos. Aprovo. Bom exercício. Que piada é que tatuarias? Supondo que não tens já uma tatuagem. Tatuarias. Não tenho tatuagens. Supondo que querias, vá, a gente já está a dar esse salto de raciocínio. Supondo que ias fazer uma tatuagem, essa tatuagem era uma piada. Mais outro salto, supondo que é uma piada curta, a não ser. E seria Hoje mais tinha que louco. ser uma cena curta, pá. Às tantas querias não ia- tatuar um não ia pito tá- nas costas. O rant do Bill Burr nas costas de Isso. fuck all of you. The Phillies will never win the Super Bowl again. Assim, The Eagles. Que era uma coisa difícil de explicar depois, por exemplo, na praia, não é? No verão. Sim. Eu gosto muito uma piada que o Ricardo refere, por acaso, no episódio, mas que é das minhas favoritas. É uma cena que o Bo Burnham faz algumas vezes, que é: está tudo errado no mundo, a guerra, a fome, o racismo, the other stuff. Eu acho que deve ser a cena que me fez mais rir, especial todo Isso aí é muito no engraçado, que Inside. é um exemplo. E foi giro o Ricardo sugerir isso, que é tipo, é mesmo isso. Mas isso é um exemplo muito fixe, que se calhar há uns anos não tinha a importância de ser um exemplo contrastante. Mais uma vez, podemos estar a intelectualizar demasiado uma coisa que não tem essa importância. Porém,
Aquilo que eu sinto na comédia, uma das tendências, é... A comédia tem sempre uma ligação com o peso. Tornar uma coisa mais pesada do que é, migalha com o peso do mundo, ou o inverso, o mundo dar-lhe um peso de uma migalha. Isso está aí, é um exemplo manifesto de uma das características mais presentes em toda a comédia desde o início dos tempos, que é conferir leveza. E uma forma muito banal, as outras cenas, muitos comediantes, não sei se consciente ou inconscientemente, estão a perder este lado. Não quer dizer que seja sempre, mas tem este lado da leveza, de quase magicamente, como uma varinha a Harry Potter, de repente as coisas começam a levitar. Claro que dá uma leveza, não é? Mas eu acho que a graça maior é ele está a gozar com ele, não é? Exatamente. Que é uma frequência, uma coisa frequente no Inside, todo aquele clima de ali no início meio white savior comedian, que agora vai falar dos temas todos tipo quentes e isto agora é que vai. Malta, tenham calma, tipo. Tem tipo o Ku Klux Klan à vossa porta, mas reparem, eu tenho piadas. E eu acho que isso também é agir, às vezes, numa certa. Se calhar numa sociedade atual, a comédia foi ganhando importância, mas às vezes também chegamos a pontos de, como estávamos a dizer há bocado, o comediante já é visto como. Ei, uma vaca sagrada. Até acho que mais lá fora, pessoas mesmo famosas mundialmente, tipo o Chappelle ou o Gervais. E eu acho que o Bo Burnham com isso também é, malta, de facto, não vamos desvalorizar ao ponto de é só uma piada, mas não se esqueçam, são piadas. Apressar aqui o ritmo, um exemplo de alegria no stand-up. Quando o raciocínio é. Quando nunca pensei naquilo, quando tiro o tapete, não é? No sentido, alguém que exibe alegria quando está no palco. Mas também podes ir por aí. Faz à Sim. tua vontade. É alguém que exibe alegria quando está no palco. Ocorre-me o Gilmário O logo. Gilmário, exato. Mas eu ia dizer duas coisas. O Gilmário é um bom exemplo disso de nunca ouvi a ter uma má atuação, também se calhar vi o pai duas vezes ou três. Eu acho que se o Gilmário, uma noite que lhe corre mal, eu vou sair contente na mesma, porque ele tá, a interpretação dele é sempre fixe, tipo, deixa-te sempre contente. Ele próprio diz, ele quer é ter um bom texto, claro, e isso é fixe ter essa consciência, acho eu. Uma coisa que me deixa sempre alegre é se o raciocínio se for completamente diferente, uma coisa irreferente que eu nunca pensei, mesmo que a concretização, a punch ainda não esteja lá, eu fico, isto é qualquer coisa, e pá, estou contente com este raciocínio porque chegaste até lá e agora de certeza que vais conseguir arranjar uma punch porque pensaste nisto, pá, tá tudo certo, e eu gosto muito disso. O livro ou espetáculo de stand-up que sugerias a alguém que dissesse não gosto de stand-up? Essa é boa. Não pode ser uma coisa muito específica de quase sagrado para E mim, porque pode não representar bem. uma variação mais simplista é quando alguém diz que não gosta de sushi, supondo que tu gosta de sushi, eu vou-te dar o sítio certo. Um livro, eu diria um livro de crónicas do Ricardo, as crónicas da Boca do Inferno, e depois, entretanto, tem. Agora vão tendo vários nomes, mas inicialmente era isso. Depois, um espetáculo de stand-up que represente bem aquilo que é stand-up. Não pode ser assim uma pessoa que tem um estilo muito específico, acho eu. Se calhar, mas também não queria uma coisa assim baunilha, como se costuma dizer, uma coisa intermédia, estás a perceber? Que tivesse ali num bom meio termo. Deixa cá ver. Ah, eu acho que se calhar o Sloss, se calhar o Sloss, o Dark ou o Jigsaw, tenho ideia, já não os vejo há algum tempo, mas tenho ideia. Tem ali temas, se calhar um bocadinho. Se calhar o Dark, ele fala da irmã. Um bom sol para mostrar também aquela questão clássica da tragédia transformada em comédia. Tira-te o tapete, tem muitas piadas ótimas. Não cai naqueles últimos 15 minutos de que é um registro ok, mas se calhar para representar bem a generalidade da comédia. Boa resposta. Se Boa calhar sim. resposta. A que comediante darias dinheiro se ele chegasse ao pé de ti e dissesse: Gustavo, preciso de ti para fazer a melhor comédia de sempre? Neste caso pode ser uma série, um filme, um espetáculo de stand-up, mas por acaso pensei aqui em série. Comediante qualquer chegava ao pé de ti: eu preciso do teu dinheiro para fazer a melhor série de sempre. Ia ser uma série com poucos recursos, infelizmente. E isto aqui estás no campo. Estamos a assumir que eu sou multimilionário, não é? Sim, estás a assumir que és filho do Bill Gates. Ou... Ia ser uma má série no YouTube, talvez assim. Vai dar uma volta e eu faço a série. Não seria uma série necessariamente de comédia e provavelmente não a faria sozinho,
mas alinhava em fazer uma série. Do ponto de vista de escrita e concepção, tipo, isso é algo que me interessa também. Se tivesse que responder mesmo à pergunta, estamos a pensar no meio, pode ser internacional, Pode certo? ser Não tem que internacional. Ok, Pode ser ok. internacional. Um comediante para fazer uma série. Não me queria voltar a repetir, mas a última série que tivemos do Bo Burnham foi uma coisa que ele fez para a MTV já há muito tempo, que é Zack Stone is Gonna Be Famous. Acho que é Stone. Zack qualquer coisa is Epá, Gonna por Be Famous. acaso, Que é não assim uma conheço. cena meio meta, que é um gajo puto, jovem, que quer ser famoso e começa a filmar a vida dele. Ele tem um filme. Ele tem um filme que é o Eighth Grade, mas aí é como realizador e argumentista também, claro. Nessa série que ele fez para a MTV, ele era ator, além de criador da série. Eu acho que o Nathan Fielder, que é o criador do Nathan For You e do The Rehearsal mais recentemente, e agora vai ter uma série nova, mas é com a Emma Stone e o Ben Safdie. O Nathan Fielder podia-me pedir dinheiro para uma série que eu dava. O John Wilson, o Ok, do How ok. to with John Wilson. Se calhar é essa a resposta. Esta A semana ouvi uma série, conversa portanto, dele. Ouvi uma foi conversa, ou foi o WTF com o Mark Maron. WTF? Sim, sim, sim. Acho que foi esta semana, ou a semana Não passada. ouvi, mas adorei How to with John Wilson. É maravilhoso. Já se nota que tem muitos filhos. Há muita gente a tentar copiar o que ele. Também vem dali de um bocado o Nathan Fielder é o produtor, mas sim, aquela abordagem meio youtuber de coisas acho Sim, ele, diferente, ele, não é? ele nessa conversa refere uma data de referências a fotógrafos. Nós somos sempre o produto de várias coisas. Mas se tivesses que dizer pessoas, por acaso não estou mesmo a ver. Assim, de repente não consigo dizer nada. Assim. Até no meio português, noto. Não estou a Ok, dizer que ok. pega no arsenal todo. Pega em duas Sim, ou três coisas, vendo ali. ok, ok. Ahm, Esse programa é uma cena que eu adoro, que é além de toda a construção de guião e tipo, as horas de filmagem que ele deve ter, e tem um momento que me fez rir mais nos últimos anos, que é um senhor que ele está a entrevistar por causa de um método para voltar a crescer aquela pele que cortam aos rapazes, portanto, da cabeça do pênis, não é? sim, sim, o prepúcio. O prepúcio, exatamente, estava-me a faltar o nome, muito obrigado. E o senhor está a explicar que tem um método que é, portanto, uma coisa que ele prende à cama quando está a dormir um fio, no fundo, que Epá, segura. não vi assim, não. Imaginem, portanto, a ponta metálica da cama, a cabeceira da cama, no fundo, imaginando que é de metal, o gajo prende lá um fio e a outra metade está no que será o novo prepúcio dele. E, portanto, ele está a filmá-lo e ele está a explicar e ele está de facto a mostrar o pênis e toda como é que funciona o sistema. E o John Wilson pergunta-lhe: Pronto, ok, o que é que achaste do novo filme já não sei qual é que é o que é que achaste do Avatar? Gostei, gostei do Avatar. E toda esta situação é só tipo 5 segundos, mas a ideia de que estás a entrevistar uma pessoa que está-te a mostrar um aparelho e de repente ele está confortável não só em mostrar-te aquilo na tua casa, como a comentar o que é que acha do Avatar, eu acho que é. Lá está, é daquelas coisas. O gajo de certeza que pensou em fazer aquela pergunta. Pá, acho eu. Saiu no momento, o gajo é ainda mais genial, mas eu acho, de certeza o gajo pensou. Eu vou colocar aqui uma pergunta estúpida para ver como é que ele reage. É brilhante aqui. A ideia que eu fiquei da conversa, que ele grava uma quantidade absurda de material Sim, diz. e depois é um trabalho de edição. Muitas das coisas ele já tem um guião e está a precisar de se calhar 10 ou 20 planos, vamos imaginar, e ele sabe o que é que quer encontrar, não exatamente o plano, mas vai à procura de um sítio onde sabe que garante aquele plano. Eu acho que ele ainda vai mais longe. No exemplo desta conversa, é engraçado porque o Mark Mark Maron. há sempre aquela introdução antes da conversa propriamente dita e ele refere, bateram-lhe à porta, devia ser ele abre a porta e quando dá conta está ele a filmar a rua porque estavam umas decorações de Halloween. Porquê? Epá, pode ser que me dê jeito. Ele está sempre com a câmera. Está sempre, está sempre. E se fores pensar também é uma coisa um bocado com realizadores que já têm um estilo muito próprio. Pensa no Tarantino, que é do meu realizador favorito. Tu sabes que há uma equipa de imensas pessoas a fazer o filme e tu vês um frame e percebes, não, isto é o Tarantino. Mas não foi ele a gravar. Às vezes ele até está atrás da câmara. Ele não estava a pegar na câmara. Tem uma estética que consegue comunicá-la. E é a mesma coisa com o John Wilson, porque ele não gravou os planos todos. Tu vês aquilo e digo, claro. É que eu agora às vezes vou na rua e vejo uma coisa a acontecer, tipo um caixote de lixo a deitar fumo. E penso, onde é que está o John Wilson? Tipo, aquele ângulo e Quando há pouco disse o Alcácer e o Roberto Burnham, aquilo que me parece é que a comédia atualmente vai sempre no sentido do cinismo. E depois há figuras como ele ou como o Joe Pera, não é? Em que tu percebes que não há cinismo nenhum.
Até, por exemplo, no Rick and Morty há lá um episódio em que eles falam de uma figura a nível literário que andava e até suicidou, mas o David Foster Wallace, esta coisa de ironia e até que ponto pode ser venenosa. Eu acho que estes dois exemplos tentam uma abordagem. Pelo menos é muito difícil ver cinismo nestas duas abordagens, no Pera e no John Wilson. Há aqui outra forma de ver as coisas. Do Wilson, se calhar, ainda é mais notório, porque ele precisa desta abordagem, caso contrário, que facilmente tornava-se outra coisa. Se não tivesse sensibilidade para. É aquela série que eu digo aqui como se eu tivesse a ganhar sempre que digo a série. Royalties. Para mim, a melhor série de sempre, de comédia, das pessoas que falei aqui, só o Rui Cruz é que conhecia, Inside Number 9. Para mim é a melhor série. Não me querendo, porque quem está a ouvir disse: este gajo está outra vez a falar desta porcaria. Epá, foi a única série assim nos últimos 5 anos que. Quem é que é o autor? Um filminho, se a memória não me falha. Portanto, Steve Pemberton e Reese Shearsmith, foi o que aqui encontrei. É uma série de antologia, cada episódio. Não há ligação nenhuma entre os episódios. Vou espreitar, Roberto. O quê? Eles estão a tentar pegar na comédia muda e tentar dar-lhe aqui uma roupagem. Foi a coisa mais ambiciosa que eu vi no. Chega a um ponto que é absurdo. O guião é completamente absurdo. Das melhores coisas que eu já vi a nível de comédia. Também dava o meu dinheiro à Phoebe Waller-Bridge para fazer qualquer coisa depois do Fleabag. É engraçado porque eles fazem uma paródia ao Fleabag. De séries claramente ficção, sendo que John Wilson está ali no meio termo. De comédia eu acho que é a minha favorita, Fleabag. Não sei se conhece aquelas máscaras, eram muito usadas na comédia dell'arte, em Itália, há uns séculos. Aquelas com os narizes, assim umas máscaras grotescas, quebram a quarta parede, parodiam o Fleabag, e aquilo é um assalto, tendo elementos, e depois percebes ou não, elementos da comédia dell'arte, que haviam sempre umas personagens com os mesmos nomes, e às vezes partem de premissas, tu pensas, como é que eles vão aguentar um episódio? Há um episódio que é de um gajo que faz palavras cruzadas e depois há um crime. Como é que eles aguentam meia hora com esta premissa? E o outro exemplo que eu dou sempre, não é uma série, é um filme, Relatos Selvagens, um filme argentino, de humor negro, 2 ou 3 pessoas, a Catarina Matos, já houve algumas pessoas também não que... conheço. A premissa é situações limite. Como é que o homem reage em situações limite? Já converti muita gente, já converti aqui alguns comediantes a essa série e dizer, porra, nunca tinha visto nada assim. E realmente foi o sentimento. Tu certamente deves ter o mesmo sentimento. Como vês muita coisa, chega a um ponto que parece que estás sempre no mesmo pântano. Percebes as variações, Claro. sei lá, clones do Office, aos pontapés. Esta abordagem, mas não tem a força para se afirmar enquanto nova ideia. Liga aqui com uma resposta que já deste. Qual foi o momento em que te riste, em que o riso apareceu e que pensaste, se calhar vou morrer? Aquela cena do John Wilson, pá. Eu vou ter que parar de rir. Não, eu parei, eu fotografei, eu enviei a amigos, é tipo, numa conversa com um amigo também que aliás é o fotógrafo do Humor à Primeira Vista, normalmente, que é o João. Lá, alguns na conversa, se eu for procurar, ainda encontro a minutagem onde aparece esse momento no episódio. Incrível. Qual é o beat que não te sai da cabeça? Vários, mas surgem em momentos. Mas há algo mais persistente? Estás a andar na rua, de repente lembras-te de uma parte do beat? Não, por acaso não tenho assim um mais persistente, mas tenho muitos se calhar mais fáceis, coisas pequenas do Dimitri Martin, músicas do Bob Burnham diariamente. Depois um gajo tenta aprender a tocar na guitarra e não corre tão bem, mas às vezes não só beats, mas pequenas, não são beats inteiros, não é? Mas pequenas piadas. Depois algumas coisas que às vezes estou a ter uma discussão e às vezes um tema importante, estamos a falar de aborto, e surge tipo um beat do George Carlin, por exemplo, tipo, o George Carlin diz isto, ou... aquilo não é necessariamente para fazer um ponto usando um beat, mas é parece que às vezes uma pessoa tem isto aqui guardado e no arquivo as pessoas dão-te um tema e tu, está aqui este beat sobre isso. O George Carlin tem uma cena, por acaso lembrei-me agora de um que às vezes, quando esta ideia do patriotismo surge, eu lembro-me desse beat que não é bem um beat, é aquela parte que o gajo já estava tipo meio rally, não é? Don't be proud to be Irish. Tipo, não é uma questão de orgulho, tipo, ser irlandês é uma questão de sorte genética que calhou nasceres ali. Fica contente por ser, mas tipo, o orgulho, às vezes usamos isso não só nessa ideia do patriotismo, mas no dia a dia de dizermos
temos, tenho muito orgulho vê-se às vezes nas redes sociais, né? Muito orgulho de ter feito parte, usamos demasiado levemente essa expressão. E por acaso lembro-me dessa ideia do Carlin, que não é necessariamente um beat, depois aquilo não tem uma piada no final. Há muitas coisas que me vêm à cabeça que são beats, ou coisas de comédia, de séries. E nunca tinha pensado nesta ligação, mas se calhar até faz algum sentido. Talvez o Ricardo Aruz Pereira seja o Carlin português nesse sentido, em que é usado como muleta. Há um tema, quase instintivamente, o que é que o Ricardo Aruz Pereira disse sobre isto e sai. Sai. Há duas questões aí, e eu sou muito culpado disso no humor à primeira vista, que uso muito. Primeiro porque é de facto um pensamento interessante, se eu considerar, claro, e por isso uso. E depois um bocado autoridade, no sentido de ser respeitado por normalmente quem estou a entrevistar, não é? Acontece muito frequentemente com o Ricardo, mas eu também faço um esforço para puxar coisas que outros comediantes disseram e ser quase às vezes uma conversa de... Contrastou com a visão do Ricardo, mas estava-me a lembrar de puxar um bocado a ideia dos roasts. A Maria Rueff não gosta nada de roasts, ir puxando certas coisas que me ficaram também das entrevistas anteriores. Mas sim, o Ricardo muitas vezes vamos buscar porque já é uma presença tão grande na nossa vida enquanto pessoas que gostam de comédia, que não só o trabalho dele, depois como ouvir entrevistas e etc., ficam-nos certas ideias na cabeça, claro que sim. Na última conversa que eu tive com o Eduardo Marques, houve lá uma parte em que eu critiquei alguns humoristas, por isso mesmo, ao usarem o Ricardo Aruz Pereira como muleta, estás a ter uma espécie de preguiça mental. Não quer dizer que aquilo que o Ricardo Aruz Pereira seja mais ou menos acertado. Se fizeres isso sistematicamente, tu nunca estás a pensar sobre o tema. Do ponto de vista do humorista, parece-me um bocado pobre. Seja o Ricardo Aruz Pereira, seja quem for, nada é infalível. Há sempre alguns mortos. Claro que sim. Seja pela falta de tempo, porque nada pode ser infinito. Há sempre coisas que pode explorar. Essa inércia intelectual faz-me sempre muita confusão. Não sendo suspeito de ser hater de Ricardo Aruz Pereira. Eu também não sou hater. Eu sei. Só estou a ironizar porque as pessoas sabem, não é? Que até há uma rubrica no podcast. Sim. Como é que conheceste o Ricardo, não é? No máximo podem me acusar de ser fã, que assumidamente sou. Mas há coisas que o Ricardo diz com as quais me revejo totalmente, outras que me revejo mais ou menos, outras que se calhar não me revejo. Um ponto importante nesse aspecto que é, ele de facto sabe comunicar muito bem aquilo que pensa. E numa conversa com ele é fácil perceber isso. O raciocínio dele é muito estruturado. E se calhar nós temos um bocado isso também de esta ideia, mesmo que seja 90% daquilo que eu quero dizer, eu vou buscar melhor dita pelo Ricardo. Uma espécie de auxiliar, usamos o Ricardo Aruz Pereira às fatias como cábulas, não é? Uma espécie de apontamentos Europa-América. Enquanto pessoal que está ligado à comédia, é expectável pelo menos ponder aquilo que o Ricardo Aruz Pereira... Mas também há uma coisa que é, o Ricardo, obviamente há coisas que ele diz que também vêm de coisas que ele ouviu de outros comediantes, não é? Exatamente. E portanto isto é no fundo está a passar de geração em geração, se calhar, e o Ricardo é mais estudioso nesse aspecto que diria todos os comediantes. Sim. Aqui em Portugal. É por isso que portanto, faz falta uma voz contrastante. Não é contrastante no sentido em que está nos antípodas do Ricardo. Sim. Ao nível, eu só me lembro de uma pessoa que, se for humorista, é só na literatura, que é o professor Abel o Barros Batista. Barros Batista, sim. É alguém com o mesmo nível intelectual do Ricardo. Um podcast muito curtinho, pai de meia hora, em que tu percebes, o Ricardo vai para um lado e o professor Abel puxa para o outro. Ou seja, e é isso é que me faz confusão. A bovina ou sacralização, seja de quem for, não é pelo facto de ser o Ricardo Aruz Pereira dizer isto ou aquilo, é uma verdade absoluta. Ele, por acaso, tem a sorte ou o empenho de tudo o que ele diz, quase tudo é muito difícil pegar. Mas algumas coisas há pelo menos outra versão, há o lado B. A questão do medo, da raiva... Há mais lados, há outros entendimentos disso. Por exemplo, o Gel foi contraditório. Claramente disse isso, que é agora a sacralização do riso, e estava claramente a dizer. São coisas que o Ricardo está a pegar agora no podcast dele, portanto o Gel estava claramente a comentar isso, não é? E está tudo bem, não é? Tipo, são visões diferentes, não tem mal nenhum. Repete esta ideia várias vezes que o humor é distância. É, mas eu suspeito que não é apenas distância, porque eu acho que há outras formas. E podes pegar num verso de Camões. Quando o amador se transforma na coisa amada, já não consegues separar o humorista do tema, não entrando pela via da palestra. Tu não vês as coisas só à distância. O facto de te aproximares
Dá-te outra visão. Quem dizia isto muito bem é aquele pintor abstrato Rothko. Cada quadro pede uma distância ideal para ser visto. Tu não Sim. sabes a distância ideal para ver determinada... Mas a distância eu acho que dá para os dois lados, da Dá. proximidade e Sim, para a sim. distância, ou seja, Sim. Há um humor que é feito à distância, no sentido em sair de ti próprio. Mas há outro humor quando te aproximas muito da coisa, quase te confundes. É muito difícil porque rapidamente cais no sentimentalismo. também há humor aí, claro. Eu diria que ao ver demasiado perto uma coisa, esta Sim, sim, expressão, sim. não é? Um bocado o que aconteceu se calhar com o Chapéu, os últimos especiais, e até volto aqui a pegar no que dissemos mais no início, de ele estava claramente chateado com a reação que tinha existido a um beat anterior dele, estava muito apegado ao tema, ou seja, ele, se calhar, nós, na nossa percepção como público, olhamos para aquilo e dizemos precisavas te afastar um bocadinho mais do tema. E outra, às vezes, até podemos ver um beat, não tenho agora um exemplo bom para dar, se calhar estás demasiado longe do tema, precisas de conhecer aquilo melhor do que estás a falar, precisas de ir mais perto. Normal, eu acho que essa fórmula de humor é igual a tragédia, mais tempo, mais distância, ou seja, distância temporal ou Sim. distância física mesmo, obviamente que é uma generalização, não é? E é uma generalização. E se tu recuares mesmo até ao mito, o deus da comédia é exatamente o deus da tragédia, o Dioniso. É o deus da comédia e da tragédia, e depois há de outra coisa que liga as duas coisas. É o deus da loucura. O Dionísio não era o do vinho também? É sim, mas era Muito tragédia, bem. comédia e insânia. Aquilo que Ok. normalmente se atribui a um comediante, e está lá desde o início. Um deus das três caras. Pouco confiável. Tudo aquilo que podes dizer para o bem e para o mal já estava lá na gênese lá do Senhor do Vinho. Imaginando que há um comediante, e dir-me-ás qual é, que fazia este comunicado. É o último espetáculo que eu vou fazer na vida, acabou, daqui para a frente já não faço nada, mas vou fazer um espetáculo. Não me peças o contexto nem a forma como vai ser. Apetece-me fazer um espetáculo no Polo Sul. Tu irias? Qual seria o comediante que te faria abandonar Estamos a falar do Portugal? Ártico. Tinhas que ir bem agasalhado. Se havia algum comediante com condições económicas. Vou tornar a equação ainda mais difícil. É o último espetáculo. E depois tudo o que ele tinha feito, séries, espetáculos stand-up, desaparecia. É como se houvesse um botão, de repente desaparece tudo. E a Aquele Netflix não filmava isso. Não filmava. Uma condição que ele pôs, isto é um evento único, a partir daqui é como se eu nunca tivesse existido. Havia algum comediante que te faria abandonar o conforto de Portugal rumo ao Polo Sul? Depende do. Tinha que analisar bem a questão. Se estivermos a falar estou numa fase da vida em que Ok, tenho essa disponibilidade e financeiramente não vou ficar corrompido. Se for ver, tipo, se calhar alguns até, se estivesse muito confortável, se calhar alguns tinha esse capricho, não é? De pronto, olha, vai ser o último espetáculo do Chappelle ou do Bob Burnham ou de quem seja, não sei o quê. Na situação atual em que estou, não, acho que não havia. Então, ou seja, estás com medo de Lamento. endividares a ponto, estás com medo de ir É parar que à ir para lá rua. aquilo ainda é difícil. E nem Acho que tens faço... que ir para a África do Sul ou ali para a zona da Argentina e apanhar um barco, não é? Pois aquilo depende das alturas do dia e do ano. Só isso é um programa. Mas Pois a é nível isso. de dinheiro, eu nem faço ideia quanto é que é. E depois, além disso, imagina que depois chegavas lá o espetáculo era uma merda. Pois, mas era a última vez. Gostavas muito. Sim, mas e quê? Um espetáculo que seja a última vez pode ser uma merda, não é? Tipo, pode de facto ser uma merda. Sim, isso é Até realmente... por isso, até por ser a última vez, ele está-se a cagar para o que vai dizer. Mas pensa, a única forma de recordares esse comediante em questão seria através das memórias. Não, podia aproveitar o tempo até, ou seja, os 3 dias que me ia durar de viagem, mais 3 a regressar. Discos Não, externos com coisas dele. exatamente, ou passava, fazia maratona a ver a série de que gostava desse comediante, por exemplo. Havia uma polícia especial para ir Ok. buscar. Mas dava para fazer streaming enquanto ele não acabasse o espetáculo, não é? Pá, sim, se calhar dava. Dava, portanto, se calhar era isso. Recorria dos grandes hits do comediante para me despedir dele. Dizer aquelas perguntas que me fizeram. O Álvaro Cláudio pergunta: tens vontade de voltar a fazer stand-up? Vontade de voltar, digamos que voltar implicava ter feito de facto. Mas houve um início, não é? Sim, Houve mas um sendo início. que aquilo foi uma aposta com o Tiago André Alves, quando ele foi ao podcast, e que me deu muito gosto em cumprir com o Tiago e ficou ali. Não tenho problema em dizer que mais no início do podcast era uma coisa que eu tinha em equação, mas não me faz sentido atualmente. Há pouco disseste, primeiro nas entrelinhas e depois expressaste realmente. Uma série, sim, mas isso é porque, ou seja, a minha parte criativa, ou não diria de comediante, mas
Acho que é óbvio que qualquer pessoa que gosta de comédia, depois no seu dia a dia, a linguagem que usa para se expressar é também a comédia. Depois em palco ter jeito é outra coisa, não é? Ou seja, com os meus amigos, mesmo não amigos, pessoas com quem interajo, isso é o meu espírito, não é? É a minha linguagem natural, não só fazer piadas sobre as coisas que acontecem, como ter essa perspectiva sobre a vida. Pode-se refletir no meu trabalho, seja numa outra pergunta que faço, não muito no humor à primeira vista, mas em outras coisas na área da comunicação que já fiz. Eu não diria que são comédia, mas tem uma parte de entretenimento e uma parte da escrita que eu gosto de ter de, pá, olha, por acaso acho que isto aqui tem graça, pronto, vou meter. E não faço aquilo com o propósito de quero ser humorista, faço porque gosto de facto daquilo. Portanto, não, stand-up não é uma coisa. Gostava da ideia das séries, para tudo que seja artes e criatividade, eu gosto, mas pratico de forma amadora. Portanto, stand-up não é uma ideia. Miguel Moreira, qual foi o videógrafo preferido dele no podcast? Grande Miguel Moreira, sim. O Miguel, o Meias, eu chamo-lhe Meias, não sei se as pessoas lhe chamam Meias ou não. Safou-me para ir num ou noutro episódio do Humor à Primeira Vista. Lembro que a Mónica Valdegato ele safou-me. Também faz Talvez stand-up, ele também já, sim, eu acho que ele ainda está a fazer. porque E ele ele tem está a aquela produzir foto algumas típica noites. de microfone. Sim, sim, sim. E ele faz algumas noites. Agora, aquela coisa do Domino's Comedy Club que surgiu agora, acho que é ele que está a produzir também em Almada, porque ele vive na margem sul, e mais cenas. Eu vou acompanhando. Portanto, andámos juntos na faculdade. Ele estava a tirar outro curso, mas sim, um grande abraço para o Meias. Eu por acaso já tinha aqui apontado para falar com ele. Guilherme Lima, não contente com fazer uma pergunta, fez logo três. Há alguém que gostavas mesmo de falar no teu podcast que não tenhas ainda conseguido chegar a ele? Posso-lhe passar a minha lista, ele pode ser que consiga ajudar também. Para contribuir, não é? chegar assim a algumas pessoas. Sim, há obviamente pessoas com quem eu ainda gostava de falar, não é? Daquelas que não foram, à cabeça logo algumas, e depois, entretanto, abriu-se aqui uma porta ligeiramente inesperada com. Tivemos Daniel Sloss no podcast, não é? E isso abre, obviamente, portas para quando outros comediantes internacionais vêm a Portugal, quem sabe. Mas Exatamente. não penso muito nisso. Depende sempre do comediante, depende sempre da fase, depende de quem é que está a produzir. Depois, se eu consigo ter facilmente um contacto e se a pessoa consegue confiar em mim ou não. Há muitas questões atrás de conseguir entrevistas, de conseguir uma entrevista com um comediante internacional, e eles depois também normalmente não estão muito tempo por cá. Normalmente a entrevista tem que ser antes, mas obviamente que seria melhor presencial. São muitas questões, portanto não penso muito nisso, mas pá, se houvesse um Dimitri Martin a vir cá, ou um Bo Burnham, ou um Mike Birbiglia, pá, mesmo um Ricky Gervais, não é? Tipo, eu estou aqui a dizer mal dele, mas adorava. Já disse mal dele, mas também vai. Mas adorava entrevistá-lo, claro. Tens alguma conversa que continue. Caraças, vou repetir. Isto também acontece de certeza no tempo. Também me acontece, claro. Tens alguma conversa que continue em off que gostarias que tivesse gravada? Algumas, digamos assim. Não só Yeah. mesmo para passar e pronto, e não só. A última pergunta. A sensação que me dá, e corrigir-me-ás se eu estiver enganado, é que começou o podcast Humor à Primeira Vista um leque de pessoas mais. Parecia-me que era mais stand-up comedians e de repente começa a alargar, a alargar. Até que ponto é que vais alargar isso? Já tiveste atrizes, já tiveste escritores, cartunistas. Até que ponto é que o humor à primeira vista se vai expandir nesse sentido? Por acaso acho que não concordo muito. Pá, ali nos primeiros 10 episódios tive. Mas perceba a questão, atenção. Ali nos primeiros episódios lembro que tive o Tiago André Alves, que era obviamente produtor, estava ligado à comédia intimamente, e a história dele era incrível e continua a ser, e ele também tinha já feito noites de stand-up, depois disso até fez mais. Tive na altura também o Rui Soares da Comunidade Cultura e Arte, que era um gajo que tinha escrito alguns textos sobre comédia, eu tinha gostado, mas sim, tive mais stand-up comedians. Acho que também diversificar para fora do stand-up foi uma coisa que me passou a interessar mais ao longo do tempo. Não só de estar, pois também há uma coisa que é não cair no risco de as entrevistas não vão ser nunca iguais, não é? Mas de estar quase a fazer as mesmas perguntas a pessoas diferentes. Começou-me a interessar mais outras coisas também, seja de séries, etc. Em relação ao perfil de convidados, eu gosto sempre de pelo menos ter autores de comédia, ou seja, pessoas que pensam de facto sobre a comédia, e diria que 95%
98% se calhar são autores de comédia, mesmo atores que vão, por exemplo, o João Maria que faz a cena Sim, com, sim, com o sim, Salvador Maria, o Salvador Martinha agora, o João Maria, também escreve com ele, também sim, sim, tinha sim. tido um grupo, teve uma série na RTP, etc. A Maria Rueff, obviamente, a forma como ela também fala disso, a forma como ela interpretou personagens de comédia foi tão inacreditável que, não sendo uma autora em termos de escrita da personagem, a forma como ela interpreta também ajudou a criar a personagem e a evoluir a personagem. Não faria nenhum sentido restringir nesse aspecto. E eu penso na comédia como uma coisa lá de escritores. Estava a pensar quem é que tive. Lembro que tive o Jesse David Fox, que é um jornalista de comédia. De resto, assim, mais humoristas. A professora Bela Barros Batista é capaz de ser das pessoas mais interessantes para falar de humor. Do humor, sim, por exemplo, quem sabe, não é? Tipo, Para não é falar daquele uma, exemplo, o Mac, outra figura, não é? sim, Mas uma figura mais sim, esquiva, não é? sim, exato. Isto depois também vai dependendo de. Há sempre uma questão também de atualidade, normalmente, a agenda. Pois há pessoas que não querem também, Exatamente. claro, é legítimo, obviamente. Se calhar era um bocado mais fixo com isso no início, mas nunca pensei que fosse só uma coisa de só humorista. Ou seja, não me vai fazer sentido começar a ter quinzenalmente artistas de música, não é? Tipo, isso não vai acontecer, não é? Vão ser sempre pessoas com uma ligação à comédia. Pode acontecer esporadicamente, lembro-me agora do Miguel Luz também, que tinha a cena da música. Se fosse a ver na entrevista, obviamente que eu esperava a questão da música porque era estranho não o fazer. Era muita relação dele com a comédia e das histórias que ele Mas, tinha por tido. exemplo, não é assumidamente humorista porque vem do rap. Facilmente consegues ver que há um tom de humor numa figura como O David o, Bruno. também o Extense, por exemplo. Ah, o Extense. O Bom David exemplo. Bruno se calhar mais, porque aquilo é uma personagem, não é? Ou Sim, melhor, é uma personagem até um certo ponto. Mas percebemos que há ali uma questão de... Não é uma coisa que tenha... Que diga assim, não, a partir deste patamar, ou fazes isto, ou tens isto no teu currículo, ou não vens ao humor à primeira vista. Acho que isso seria estranho. Sabe, por exemplo, o Inês Aires Pereira também fez um espetáculo que eu achei muito bom, com a Raquel Tilo, que era na Ponta do Mindinho. Acho que esse, houve uma vez enganei-me no nome, mas eu acho que era. Ou nem a Ponta do Mindinho. Epá, olha, já não sei. não te Peço consigas dar desculpa. nessa. Mas eu vi e gostei. Ela escreveu um espetáculo e acho que ela tem muita graça naturalmente. Portanto, é atriz, também pode fazer drama, mas está muito associada à comédia. Gostava muito de a ter no podcast. Tenho várias coisas para lhe perguntar. Está em aberto. Muito obrigado, gostei muito, acho que ficou fixe. Podes terminar como Isto quiseres. agora é tempo de antena? Podes terminar como quiseres. Então agora Podes... vou fazer um rant de 10 minutos sobre a liberdade de expressão. Não. Obrigado pelo convite. E pronto, eu já tinha ouvido alguns episódios, porque lá está, naquela preparação de entrevistas, dá jeito, as conversas mais recônditas são onde às vezes se encontram boas pérolas para depois explorar ainda mais no humor à primeira vista. Portanto, é. Com o Dário, aquela parte do Taskmaster, ele acho que falou. Taskmaster. Sim, falou aí. Eu lembro de ouvir o teu, até porque. E para ficar aqui gravado, eu não vi o Sim, Taskmaster. Esse tipo de programas a mim dificilmente me puxam. gosto muito. Tantas coisas, por exemplo, sei lá, o Inside Number 9 ou aquela série de sketches na Netflix, uma coisa estúpida, outras vezes uma coisa que nem tem palavra para definir. I think you should live. Exatamente. É aquele tipo de coisa que isto é tão estúpido. Alguém que tem um chapéu desenhado num vidro ao lado. Mas onde é que tu estavas com a cabeça? Mas só o facto de ter liberdade para fazer aquilo. Já tem valor, não é? O Taskmaster tem muita estupidez boa. Mas aquilo é essa estupidez transformada em joguinhos. Dás uma premissa a um comediante ou a 5 comediantes e vês como é que eles resolvem aquilo. Eu acho isso. Epá, Parece que estás a ver, é como se estivesse a dar a oportunidade a 5 comediantes de fazer um sketch com a mesma premissa, muitas vezes, percebes? Claro que aquilo está transformado numa competição. Eu acho que a parte gira é ver como é que 5 cabeças que sabes que estão ali, pelo menos estão todas dentro do campo da comédia, faz o seu pequeno sketch. para ver o quão estúpido eu consigo ser ou o quão incoerente eu consigo ser, no outro dia, olha, ontem quando estava a ver na viagem para cá, fui com o David Simões, que também faz stand-up cá no Algarve. Então gostas de futebol, que ele estava a falar no Falsos Lentos, o podcast. Sei. Fui ficando desinteressado. Sou do Sporting, não sei se é por isso. O futebol não me diz nada. Mas isso não impede
que eu veja uma comédia, um filme italiano sobre futebol, onde há uma inversão em que de repente os árbitros é que são a figura principal. Não me interessa por futebol, mas o quê? É uma comédia? Em que invertem os papéis, é um filme a preto e branco, a figura do árbitro é celebrada. Epá, contem comigo. O Falsos Lentes, por exemplo, eles têm o podcast, é sobre futebol, mas eles quase nunca falam de futebol. Aquilo Sim, é picardia. Aquilo é picardias entre eles. Vou dar um palpite sem nunca ter visto. Isto é mesmo a Sim. português. Futebol é ser um pretexto para se juntarem os três para Sim, falar de exato. outras coisas. Não é? E para se provocarem mutuamente. Mas o Taskmaster, o que eu acho, o que eu adoro na ideia do programa é que, ok, eles dão-te. Tens que resolver aquele desafio, não é? A ideia é resolver cada desafio que é proposto, que consiga resolver. Mas há sempre o James A. Caster, por exemplo, participou no Taskmaster britânico. Sim. E a temporada dele é incrível. E a forma como ele resolvia os desafios, já notas ali mesmo o raciocínio que se calhar o vias a usar num beat. Já me estás a tentar convencer. Vamos ter que Não, pá, acabar aquilo isto, senão vou aquilo é ser convertido. maravilhoso. Para reclamar com o palavreado usado para descrever qual é que é o objetivo da tarefa. Pá, aquilo é maravilhoso, aquilo é maravilhoso. Por acaso, agora, puxando aqui a brasa à minha sardinha, há uns tempos fiz uma coisa, eu estive a estagiar numa rádio que é a RDP Internacional, que é uma rádio muito escondida do grupo RTP, da rádio pública, portanto, onde me deram liberdade para fazer uma coisa chamada O Estagiário Possível. O Estagiário Possível consistia em, todas as semanas, resolver assim um desafio relacionado com as comunidades portuguesas no estrangeiro. E isto podia envolver coisas, aliás, envolveu desafios como: tens uma semana para conseguir que um pasteleiro português no Luxemburgo te envie um bolo de aniversário. Vão-se foder, não é? Primeiro, esta é a primeira. Ligar para pastelarias, tipo, pá, vocês conseguem me enviar um bolo numa semana? Não, nós nem fazemos bolos aqui, nós só vendemos. Não temos fabrico. Sim, mas eu preciso de um bolo de um pasteleiro português numa semana. Pois, aqui não. Estar a desesperar e pera, mas se eu for ler isto, e aqui é que estava a ligar com a cena do Taskmaster, e foi um bocado a inspiração também para depois ter esta cenas tipo o Taskmaster e outros podcasts, tipo coisas mais narrativas, tipo o Heavyweight, não sei se já ouviste, mas isso aí é mais tipo deep, não é tanto entretenimento. Olhas para o palavreado e é, ok, um bolo de chocolate de um pasteleiro português, ele tem que estar no Luxemburgo. A embaixada do Luxemburgo em Portugal é Luxemburgo. As embaixadas dos países são o país. Então ligas para a embaixada de Luxemburgo. Pá, e foi a forma como eu encontrei na altura para resolver o desafio. Boa jogada. Ligo para a embaixada de Luxemburgo. Por acaso vocês têm tipo um chefe que seja português e que me pudesse ajudar a resolver isto? Tem que ver com o embaixador e tal, e não sei o quê. Mas nós agora nem chefe temos. Estamos à procura de um. E eu, não me vão lixar desta forma. Liguei a um chefe pasteleiro português. Você consegue ir comigo ali ao Luxemburgo fazer um bolo? Pá, e combinámos e fomos lá e o gajo fez o bolo. Isso foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer. E isto lá está, é um bocado pegando naquilo que estava a dizer, e até é uma boa forma se quiseres terminar. Que é, eu gosto de fazer estas coisas criativas de projetos, e eu acho que a entrevista em si, não sendo uma coisa em que exibe tão deliberadamente a criatividade, é também um processo criativo, acho eu. E estas coisas que eu considero entretenimento, não comédia, mas que, pá, a ideia é engraçada em si, dar a volta àquilo tem alguma graça. E depois na escrita também tentar ter tipo um ou outro apontamento engraçado, mas depois também, e por isso é que eu diria que não é comédia, também tem alguns episódios têm uma parte mais sentimental, reencontrar pessoas, etc. Pronto. É o tipo de projeto que eu gosto muito e tem essa ligação um bocado ao Taskmaster. Fui semi-convertido. Convertido para duas coisas, para o Estagiário Possível e para o Taskmaster. Aquilo que puseste nas redes sociais, que eu vi assim de relance, aquilo é um fragmento de algo maior ou está tudo no... Sim, pois eu por acaso partilhei há pouco tempo porque fez 1 ano, ou seja, já não faço isso. Eu comecei isso há 1 ano exatamente. Então quem quiser ver isso na íntegra... Quem quiser ouvir isso, está ouvir? no Spotify. Procurem. Okay. O Estagiário Possível, são para aí 20 episódios. Aquilo era, ou seja, eu filmei o processo de alguns episódios, não de todos, e fiz uns vídeos e já estão publicados, tipo, mas eu agora estou a publicar na minha conta mesmo. Pá, porque ando aí com umas ideias para ver se renovava aquele formato. És devedor de programas como o Taskmaster, o John Wilson, ou seja, é uma conjunção de coisas... O John Wilson não diria tanto, mas o Taskmaster ali foi claramente o Taskmaster, o Sou Menino para Ir, mas uma perspectiva diferente, porque não só estava restrito a um panorama de portugueses no estrangeiro que ajudava, ou seja, é uma restrição que ajudava ao desafio ainda mais estranho,
depois o formato também ser em rádio, ter a questão do tempo, que, ou seja, eu tinha exatamente uma semana para resolver aquilo. E depois uma coisa, como estava a dizer, que é um podcast que é o Heavyweight e o Reply All, que são podcasts narrativos pá, contactam os gajos que fazem o podcast e dizem, pá, tem aqui um problema que precisava de ajuda. Pá, e estão tipo 40 minutos a tentar resolver aquilo ou contar a história de como resolveram ou não resolveram aquilo. Há um episódio que posso dar como exemplo que se chama The Case of the Missing Hit, que é um episódio do Reply All. A premissa daquilo é um ouvinte que contactou os dois gajos que faziam aquilo e disse: um dia estava a sair de uma festa com a minha namorada, íamos no carro, epá, e comecei a trautear uma daquelas canções que temos presas na nossa cabeça. No meu caso, se calhar, ser uma música do Will Burnham, por exemplo. Pá, ele estava tipo a trautear. E ela disse: que música é essa? Não sabes que música é? Como é que não sabes? Isto é um clássico. Tipo, como é que não sabes? Vai-se a cantar a música? Não conheço. E o gajo vai, não me estou a lembrar do nome, mas tipo, escreve a letra da música toda e não encontra nada na net. Será que eu estou a imaginar esta música? Tipo, contacto aos gajos, pá, eu tenho esta música, vocês não tenho memória, vocês não me conseguem ajudar a perceber de quem é que é esta música. Procurei na net, não encontro. E o que eles fazem é, tu lembras-te da música com muito detalhe, isso é estranho, mas vamos fazer o seguinte: arranjamos-te uma banda, tu vais explicar como é que é a música, como é que se toca, qual é a letra, eles vão gravar a música e vão meter isto no Shazam a ver se dá um resultado. Se tu te lembras também da música, isto tem que dar um resultado bacana. E eles fazem isso e não encontram a música. Vão falar com psicólogos e tal, e será que isto é um fenómeno tipo da cabeça dele que ele juntou? E ele, pá, mas na altura eu lembro-me de ouvir isto na rádio, isto é mais ou menos semelhante a este tipo de bandas, vão falar com essas bandas da altura. Pá, e depois há uma conclusão que eu não vou dizer, mas que é divinal. Aí todo esse processo, aquilo não é uma coisa de comédia, mas é engraçada, a premissa é engraçada, a volta que eles dão para resolver aquilo é engraçado. É engraçado, nem que seja pelo facto do esforço por uma coisa de nada. Só isso É a ideia da filosofia de minutências, de perderes muito tempo com uma coisa que não interessa. Só essas premissas são adoráveis. Já sabia que a conversa ia ser boa, foi muito melhor do que eu estava à espera. Ficaram muitas perguntas para uma próxima. Não sinto necessidade de as fazer todas. Quando começámos a conversa, eu pensei que ia começar logo com as perguntas, já íamos lançados, já não sei por onde. Tentaste-me converter, eu tentei converter-te à série Inside Number 9. Tu tens que ir ver Taskmaster. Vê o inglês, lá no YouTube. Isso sou capaz, sou capaz de ver um segmento do Acaster. Há um Best Moments Acaster no Taskmaster, portanto... À próxima falamos sobre isso.